Estaremos lendo nesses 4 domingos o capítulo 6 do Evangelho de João. No domingo passado vimos que Jesus multiplicava os pães e o distribuía à multidão. E a multidão se fartou com o pão e ainda sobrou. Hoje, no Evangelho, dando continuidade, Jesus questiona a procura daquele povo em relação a Jesus, dizendo: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque viste os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Ponto final. Prestemos atenção. Se você não tivesse nenhum problema, será que você procuraria Jesus? Se todas as nossas preocupações fossem sanadas, a gente procuraria Jesus? Por que será que as pessoas procuram Jesus? Quando você saía hoje da sua casa, vindo à missa, você sabia para onde você vinha? Você sabia quem você iria buscar ou encontrar? Será que um povo de barriga cheia procura Jesus Cristo? Se nós tivéssemos um bom salário, ganhássemos uma fortuna, será que nós procuraríamos Jesus? Por que será que os ricos, eles não procuram Jesus? Você nunca vê um rico na igreja? Por que será que você não vê a presidente da República numa igreja? Ou na igreja católica ou protestante? Por que será que isso acontece? Quando a gente está com a barriga cheia, irmãos, nós não procuramos Jesus, nem Deus, porque parece que a barriga cheia já nos basta. E quando nós estamos bem, em geral nós não procuramos Deus, nem Jesus. E assim aconteceu com aquele povo do tempo de Jesus. Jesus muda, multiplica os poucos pães em muitos pães e peixes. E aquilo não foi suficiente para que eles entendessem Jesus Cristo. E eles quiseram que Jesus repetisse mais uma vez o milagre da partilha do pão. Por isso que eles vão atrás de Jesus. Mas eles não foram atrás de Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia. Foram atrás de Jesus porque estavam com a barriga vazia e estavam com fome. A maioria das pessoas buscam Jesus, irmãos, somente na hora da fome, das carências. Esse dia eu publicava no meu Face, afirmando que a igreja não é um manicômio, onde pessoas doentes estão na igreja. E houve muitas reações negativas, no sentido de me criticar. E uma dessas disse que ela vai em tal igreja aí, todas as quartas-feiras, e ela vai buscar o Espírito Santo. E ela diz que volta da igreja repleta do Espírito Santo. Curiosamente,
Será que ela não recebeu o Espírito Santo no dia do batismo? Nem no dia do crisma? Será que ela tem que ainda buscar o Espírito Santo? Alguma coisa está errada nesse modo, nessa motivação de nós queremos buscar Jesus quando a nossa barriga está vazia. Por isso que essa pessoa certamente ela vai sempre todas as quartas-feiras e não se sacia, porque é uma fome impressionante. Porque a gente não vê como aquele povo viu os sinais. Curiosamente, Jesus Cristo fez tantos milagres, multiplicou os pães, ressuscitou mortos, expulsou os demônios, multiplicou os pães e fez as pessoas se aproximarem para ouvir a palavra. E eles caminhavam com Jesus até o momento da cruz, porque a cruz é o momento limite, é a divisória da minha espiritualidade. Quando eu me defronto com a cruz, ou eu a tomo, ou eu a renego. E Pilatos pergunta: o que nós vamos fazer com esse homem? E toda aquela plebe que foi protegida por Jesus respondeu: crucifica-o, crucifica-o. Isso não é curioso, irmãos? Curioso quando as pessoas andam procurando Jesus afoitas, de uma maneira desregulada, porque certamente esta fome não é a fome dos sinais salvadores de Jesus Cristo, mas é uma fome que se mata aos pouquinhos. Por isso que muitos padres, sabiamente, eles vão inventando esses momentos para ir matando a fome do povo devagarinho, porque o povo tem que sempre estar com eles. É como que uma exigência. Por isso que Jesus questiona aquele povo dizendo: vocês estão me procurando não porque viram os sinais. E o sinal da multiplicação dos pães não foi o povo que tinha. Era um grupo pequeno, era um menino. Era um jovenzinho que tinha pão e tinha peixe. E esse pouquinho pôde ser multiplicado. Só Deus pode fazer isto. Eu procuro Jesus, não para matar a minha fome, eu procuro Jesus porque Ele é meu Salvador. Eu vou descobrir esse Jesus que é o meu Salvador. E é nessa salvação que eu coloco toda a minha esperança. E é nessa salvação, é essa salvação que eu tenho que procurar. Por isso que Jesus vai questionando a multidão, que rapidamente começou a questionar Jesus. Olha só a petulância daqueles que estão na carência, que buscam Jesus sem saber por que elas estão buscando Jesus. Eles questionam: que sinais o Senhor realiza? Mas eles não viram o sinal da multiplicação dos pães. Mas isso não era suficiente. A multidão queria milagres, muitos milagres, grandes milagres, maravilhas. Porque as pessoas procuram Jesus. Eu questionei de início: por que será que você veio à missa hoje? Você veio por causa dos sinais? Ou porque você veio porque você está com fome? E você precisa se alimentar. Por isso que Jesus disse assim, depois que Jesus começa a questionar, porque eles começam a questionar Jesus, falando do pão que Moisés lhes ofereceu no deserto. Por isso que Jesus fala para eles: o pão
de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esse é o Jesus que eu tenho que buscar. O Jesus que me dá vida ao mundo, que me produz a salvação. E se eu não busco esse Jesus que produz a salvação, não adianta buscar Jesus. Tem perdido. E facilmente nós caímos nessa tentação de buscar Jesus à toa. E eles compreenderam e disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Porque é o pão que alimenta, não é o que alimenta a minha barriga, mas alimenta a minha alma. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Só Jesus é o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Querido irmão, querida irmã, que aprendamos a buscar o pão da vida. E cuidado com os sinais. Sinais maravilhosos acontecem, mas esses sinais não nos colocam na presença de Deus. Que essa palavra do Senhor oriente a nossa vida para esta semana. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,